Boa noite, estamos abrindo aqui o nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta, às 10 da noite, né? Você conferindo com a gente entrevistas e debates com temas importantes aqui para a Baixada Santista e para todo o país também. E o nosso primeiro encontro do dia, sempre às 1h30 da tarde, você acompanha a gente também, painel regional debates, também com entrevistas, debates importantes, não é? Sempre com personalidades da região metropolitana, discutindo com você os temas para a Baixada Santista e para o país também. Hoje, nesta edição aqui do painel regional, a gente com prazer recebe o vereador Antônio Carlos Banha do PMDB, aqui de Santos, mais uma vez com a gente. Boa noite, prazer revê-lo, Banha. Tudo bem? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. É uma honra estar no teu programa e discutindo os assuntos aí dessa pauta agitada, não só na cidade de Santos, como no Brasil todo, né? É verdade. Últimas semanas realmente bastante agitadas e com participações inúmeras, né? Pelas redes sociais, né? 1 milhão e tantas mil pessoas pelas ruas de todo o país. Um prazer também a gente recebe aqui o companheiro amigo Luiz Vinagre, que nos dá o prazer da participação aqui no nosso painel regional. Tudo bem, Vinagre? Prazer em tê-lo a bordo aqui mais uma vez. Boturão, você é uma pessoa fantástica, obrigado pelo convite. E a gente faz questão de estar presente nesse seu programa, que está cada vez mais atuante e, acima de tudo, no momento certo, na hora certa. Muito bem, lembrando sempre o telefone à sua disposição, 3014-5281, você liga, participa com a gente, dá aí a sua opinião, não é? A respeito dos temas que a gente está colocando aqui em debate, colocando aqui em discussão, faz a sua pergunta, tira aí a sua dúvida a respeito dos assuntos importantes que nós vamos debater e discutir aqui, a começar pela votação em Brasília, no Congresso Nacional, da famosa PEC 37, não é? Que seria votada hoje, está sendo votada nesse momento, né? E que tiraria do Ministério Público o poder de investigação. Basicamente era isso, né? Fizemos até debates aqui com promotores no painel debates, aqui no painel regional, né? Discutimos bastante esse assunto, e depois do clamor das ruas, o clamor popular, parece que é a PEC ruiu, né, Banha? Aliás, se foi uma tentativa de mostrar força para o Ministério Público ou para a sociedade, o nosso parlamentar lá que apresentou essa PEC foi de uma infelicidade ímpar. A cidade de Santos fez a sua parte. Nós tivemos um amplo fórum de discussão na Câmara Municipal, diga-se de passagem, capitaneado pelo líder do governo, o José Lascani, que com muito zelo, com muito cuidado, ofereceu um debate limpo, com as pessoas fazendo parte ou defendendo ou contra a PEC, mas o próprio Ministério Público se posicionou, alguns membros do Judiciário e da OAB também se posicionaram, delegados de polícia, quero deixar aqui um abraço ao doutor da hora da Polícia Federal, que também esteve sustentando a sua tese, e lá foi unanimidade com relação à votação contra essa PEC 37, que é uma vergonha, que vem de uma Constituição cidadã, onde cria a figura do Ministério Público. Já está difícil fiscalizando, Boturão. Está muito difícil acompanhar autarquias, o poder público, mas eu sinto isso aí como sendo um revanchismo. Esse parlamentar, ele soltou essa PEC para tentar mostrar força, só que ele se deu mal. Se deu muito mal porque a questão do mensalão teve uma ajuda e uma corroboração para a condenação daqueles atores que lá estiveram pelo Supremo Tribunal Federal, mas teve um trabalho incansável do Procurador-Geral, do nosso querido promotor-geral, o Falcão, né? Que trabalhou incansavelmente e, logicamente, isso trouxe dissabores. A gente está discutindo nesse momento não a questão de quem cabe a investigar, e sim fortalecendo estas instituições que muitas das vezes trabalham em locais alugados pelo município, como delegacias da Polícia Federal, como o Ministério Público agora teve um terreno cedido pela Prefeitura para montar a sua sede, ou seja, não tem orçamento, não tem investimento na tecnologia, em peritagem, em efetivo. A gente tinha que estar falando nesse momento de distribuição para que esses institutos, essas autarquias, possam fazer o seu mistério e não ficar disputando aqui, puxando a corda, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Federal e quem é que vale. Não, o Ministério Público se mostrou, até hoje, desde 88, o guardião da lei, tem respeitado, tem acompanhado os inquéritos e a gente precisa de quanto mais
fiscalização nas ruas, e esse é o clamor da sociedade. Contra a corrupção, mais fiscalização, e logicamente a gente já viu que ela foi fadada ao insucesso, viu uma parte no Senado, foi acatada até por unanimidade a questão da derrubada dessa PEC. É uma PEC que nasceu morta, mas na sublinha que a gente fala, nas entrelinhas dos bastidores políticos, foi para tentar amedrontar alguém ou mandar algum tipo de recado. Mas esse parlamentar, tenha certeza, fez um desserviço para a sociedade do Brasil. Mas se não fosse essas manifestações aí pelas redes sociais que a gente acompanha, você acha que a PEC não teria um outro destino, não? Eles estavam senhores da situação, né? O próprio Ulisses Guimarães já falava que o político só sente a voz do povo. E a voz do povo, quando sim bem manifestada, com aquela articulação que é devida, com a cara limpa, pedindo, pleiteando, cobrando o seu direito, é isso que a gente espera do Estado Democrático de Direito. A participação popular com educação, não é tocando fogo em ônibus, não é, isso são uma meia dúzia de bandidos que se infiltram e querem fazer a política do quanto pior, melhor. Não, as pessoas estão conscientes, foram lá pleitear a questão da tarifa zero, a questão do fomento à educação, a PEC, enfim, as pessoas não toleram mais empurrar determinados assuntos com a barriga. O Congresso Nacional vem empurrando reforma tributária, reforma política, reforma administrativa, há mais de 20 anos que estão engavetados lá. Então, a população deu um basta, foi às ruas, gritou, e eu quero citar aqui a manifestação. Desde o ano passado, quando nós fizemos uma manifestação na cidade de Santos, aquilo chamou atenção e também a sociedade clamou com bastante apoio quando se manifestaram aí os estivadores de Santos. Foi uma passeada limpa, ordeira, com o apoio da Polícia Militar. Nós desfilamos por toda a Conselheiro Nébias, pela João Pessoa, na Praça Mauá. Não teve nenhum tipo de ação de depredação, foi um movimento limpo e que serviu aí, mostra que a categoria dos estivadores, e eu estou preocupado, Boturão. Tinha liderança também, né? Tinha as lideranças, no movimento com liderança. Agora, uma massa com 100 mil pessoas na rua, 70 mil pessoas, isso não é em São Paulo, é no Brasil todo. Então, Ulisses já falava, o povo nas ruas põe respeito, principalmente nas casas legislativas e nos poderes constituídos. Luiz Vinagre, antenado aí com as questões importantes da região e do país, também, evidentemente, acompanhou de perto essa questão da PEC 37, né? E agora, como explicou bem o Banha, a PEC derrubada no Congresso. Acho que o caminho era esse mesmo, né, Vinagre? Não, o que nós sentimos aí na rua e pelo povo, que foi tão importante essa manifestação, que eu tenho certeza que 80% da população não sabia o que era a PEC. Aliás, um dos grandes motivos dessa manifestação foi levantar essa tese. Eu estava almoçando no outro dia num restaurante e uma moça do meu lado, a favor da manifestação, e ela me perguntou, mas o que é a PEC? Ela não sabia. Eu expliquei mais ou menos o que era. Ai, que bom, então eu sou a favor, sou contra a PEC. Quer dizer, o povo não sabia nem o que era isso. Isso foi um dos grandes motes dessa manifestação. Agora, colocar o lobo no galinheiro é o que eles queriam fazer. Eles queriam tirar o dono do galinheiro, que é o Ministério Público, que é o que dá força para o povo, e colocar eles ali para aprovarem. Eu respeito os delegados, são grandes investigadores, a polícia realmente sabe fazer o seu trabalho, e faz bem. Aí quando chega no judiciário é que encontra aquelas leis de 1940, que é o nosso Código Penal, que não consegue concluir com a investigação policial. Tem que existir policial, federal, todo, mas o Ministério Público jamais pode sair para essa briga, porque eles é que são nossos representantes, por isso que é Ministério Público. E graças a Deus tiveram a sensatez, primeiro já ia adiar a votação. Já estava adiado, que ia ser amanhã. Adiaram. Agora anteciparam para acabar com ela. Que beleza. Povo, vamos continuar com a manifestação. Como esse fim de semana não teve depredação, não teve nada. Hoje eu estava em São Paulo, tinha uma manifestação, não houve quebra, não houve nada.
É isso que nós queremos. Ser, né? É isso que nós queremos. Aliás, eu cobrei aqui da PM, né? O Filete ontem não entendeu bem a minha posição, né? O Banho acompanha bastante aí a atuação da Polícia Militar. Eu acho que a PM, não sei se ficou um pouco, não teria intimidada, acho que é a palavra forte, né, para a Polícia Militar, mas uma certa preocupação, né, por parte dos policiais militares, quando no começo dessas manifestações, né, algumas pessoas acabaram sendo atingidas, né, houve aquele tiro de bala com a bala de borracha que atingiu o olho de uma jornalista, isso pegou muito mal, de uma outra pessoa também que foi atingida, enfim. Mas manifestações de quebra-quebra, né, de assaltos, só podem ser inibidos com a atuação da polícia, tá certo ou não? E ela está lá para combater efeito, não foi ela que causou e proporcionou o estado que se encontrou na questão do depredação em ônibus, dinamites em caixas eletrônicos de banco, quebra-quebra na porta do metrô, incendiando o ônibus. Isso aí não leva a lugar nenhum. Esse dinheiro, pelo contrário, esse dinheiro, nós estamos rasgando o nosso dinheiro. É que vai sair do nosso bolso. É verdade. Agora, não adianta, a gloriosa Polícia Militar, ela é a fotografia do seu comandante. O comandante quer o quê? Fala assim, olha, vamos ficar olhando. E a PM é um alvo fácil, ela está fardada, todo mundo está vendo a cara do polícia, farda do polícia. Agora, eu não entendo manifestação, isso é para aquela meia dúzia de bandido que a gente viu de máscara, de vanoé, de capuz, e jogando cadeira por cima do patrimônio público, quebrando olho, isso não interessa. Esse sim era um trabalho para uma polícia mais investigativa, ou para o próprio reservado da Polícia Militar. Vai lá, pega o cidadão, prende e na forma da lei, mas são atos terroristas. E atos terroristas não são... tem que ser punidos com rigor da lei. Com rigor da lei. Claro. Agora, não pode deixar a polícia... a gente vê gente saindo do ônibus, mãe passando mal, famílias amedrontadas do episódio. Pessoas impedidas de ir ao trabalho. Agora, o manifesto, ele é limpo, ele é livre, ele é popular, é o clamor, é a voz, é o apito, é o panelaço, enfim, qualquer que seja, desde o princípio que você não afete o direito da outra pessoa e nem muito menos você atinge a integridade física de ninguém. Então, o manifesto tem que ser um manifesto limpo, como a gente tem visto porque uma massa de 100 mil pessoas enfurecida é muito difícil. Então, a gente via que não é o total da massa, era 20, era 30, era 40 pessoas infiltradas e que faziam aquilo ali como um glamour para a própria bandidagem. Mas aqui, bandidagem com a gente não tem vez, a gente tem que respeitar a voz do povo e essas pessoas que praticaram a violência, que praticaram a depredação, têm que responder na forma da lei. E a polícia não pode dar mole, não. Tem que ser rígida, tem que ser dura, principalmente com esses baderneiros. Antes do intervalo, mais uma informação importante da Prefeitura de Santos aqui no painel regional, com relação aos ecopontos. Remédios, parafina, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas e baterias, resíduos eletrônicos de óleo de cozinha usado. Todo esse material pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem, em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados por todos os bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, em trabalho que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAN. No último ano foram recolhidos 19 toneladas de lixo eletrônico em Santos. Somente nos primeiros 3 meses deste ano, a coleta foi mais de 3 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo de pneus. Em 2010 e 2012, foram coletadas, em média, 1,6 toneladas, por ano. No trimestre primeiro deste ano de 2013, foram 138 toneladas. A listagem completa dos ecopontos aqui da cidade de Santos você confere no portal da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php. No intervalo, voltamos já.